pedir a Ele a espiritualidade maior, que nos abençoe, que abençoe a nossa irmã. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Eu espero poder colaborar um pouquinho com essas informações sobre o mundo espiritual e suas relações com a Terra. O que seria essa relação do mundo espiritual com a Terra? Vamos assim conversar um pouquinho, que aí a gente pode ir interagindo, né? Pra gente poder ir compreendendo e ao mesmo tempo a gente trocando, né? O que seria essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material? Alguém arrisca o que seria essa relação? Eu acredito que é uma coisa um pouco complicada, né? Porque nós temos um corpo, né? Se manifestando pelo corpo. Como que vem essa doença, né? Aí nós temos que conversar. Então, Gilmar, essa relação, especificamente hoje, a gente está falando da mediunidade, né? Através da mediunidade, a gente tem esse relacionamento com o mundo espiritual. E o que a gente sempre aprendeu? Que todos nós somos o quê? Uns pouquinho, outros um pouco mais, outros aqueles capazes de curar. Todos nós somos médicos. Então todos nós, um pouquinho ou muito, temos essa comunicação com o mundo espiritual. Ou seja, essa relação com o mundo espiritual todos nós temos. E essa relação com o mundo espiritual, ela acontece desde os primórdios. Lá no comecinho da Terra, quando era o homem pré-histórico, já tinha fenômenos mediúnicos. Quando o pessoal lá, os pré-históricos, gente, isso há milhões de anos, né? Para a gente ter uma ideia de quanto tempo que a gente tem essa relação com o mundo espiritual. É bem no começo mesmo, sempre houve essa comunicação, né? Então lá no comecinho da história da humanidade, se a gente buscar nos registros, a gente vai ver que tinha essa relação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Então, desde os primórdios, o mundo espiritual se relaciona com a Terra. No mediunismo primitivo, as relações entre o homem tribal e os espíritos se processavam de maneira natural, espontânea, sem necessidade de formalidades especiais. Então, havia um surto inevitável da mediunidade entre os selvagens. Então, era algo assim que era, vamos dizer assim, brutal, né? Porque, para a gente ter uma ideia, a educação que a gente tem agora é relacionada com a educação que os povos primitivos tinham. Então, o surto de mediunidade era algo parecendo um acesso de loucura, né? Então, assim, a princípio, a mediunidade entre os selvagens parecia um surto. Mas a crença na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos é de todos os tempos. Então, sempre a gente acreditou, todos os povos acreditam, e se a gente buscar em estudos de antropólogos, estudiosos de ciências naturais, todos vão falar, olha, nós estudamos os povos lá da Nova Zelândia, nós estudamos os povos do Havaí, e nós buscamos nesses registros e verificamos que aqueles povos, lá desde o início, eles já acreditavam que existia a comunicação entre os mortos e que existia essa vida depois da morte. Então, os registros de todas as nações e povos mostram, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada.
Aqui, ó, vamos encontrar o fenômeno espírita entre os povos selvagens, os xamãs e os pajés. Então aí já existiu uma hierarquia, né? Aí o pessoal já reunia em tribo, ia lá no pajé e falava assim, pedia alguma orientação, né, para o pajé ou então para os xamãs. E vocês podem ver que é sempre relacionado com a natureza. Na Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocado os espíritos. Eu li que não só por terem evocado os espíritos, mas simplesmente pelo fato de andarem pela natureza, né? Algumas mulheres, quando estavam naquela época, né, da Idade Média, da Inquisição, elas eram consideradas bruxas só de, por exemplo, estar na natureza. E aí, a partir da natureza, eles pegavam e invocavam espíritos também. Adriana, você não quer usar o microfone, não? Ficou um pouquinho mais alto? Fala mais alto um pouquinho. Dá pra falar mais alto. Se tiver baixo, você pede para eu falar mais alto. Tá legal? Então, além da existência dos espíritos, eu vou falar agora de uma força misteriosa que sempre existiu em todos os povos. Então, além da existência dos espíritos, universalmente afirmada nas obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, outro fato concreto também é o da existência de uma força misteriosa, conhecida pelos nomes Maná e Orenda, que impregna objetos e coisas, podendo atuar sobre criaturas humanas e produzir os mais estranhos fenômenos. Então, esses sociólogos, antropólogos, estudiosos dessas ciências sociais falam que, além da crença na existência dos espíritos, eles são unânimes em dizer que existe também uma substância. Desde o início dos povos existe também uma substância. Alguém saberia falar que substância que é essa? Que existe desde sempre? Muito pouco universal. Algo além do Fora. Fluido de fogo. Eu acredito que seja um desdobramento desse fluido, que é utilizado nas materializações. Seria o ectoplasma? O ectoplasma. O ectoplasma, ele já foi investigado desde o início, também foi verificado que existiu sempre. Então, assim, essas materializações que a gente já teve conhecimento através dos livros, né? Que aí materializam-se às vezes, tem flores, né? Que se materializam diversas coisas. Eu já li também que materializam pedaços da mão. Lá naquele tempo também materializavam, né? Desde os tempos da pré-história. Tanto que as tribos usavam esse nome aí, Maná e Orenda, que era nada mais, nada menos que o ectoplasma. Aí, gente, é o antropomorfismo que eu vou falar agora. Os povos selvagens, por eles terem assim um psiquismo menor que o nosso, eles utilizavam assim de explicações, vamos dizer assim, infantis para coisas fantásticas. Então, por exemplo, chovia, aí eles falavam assim, o deus da chuva, né? O deus trovão. Ou então, por exemplo, vamos supor que numa região tinha muito animal, e aí eles falavam assim, o tigre é o nosso protetor. Então naquela época eles colocavam características humanas
às vezes em animais, às vezes em montanhas, às vezes numa planta. Então, para eles buscarem explicações para os fenômenos da natureza, eles começavam a buscar explicações, né? Eles falavam assim, não, é uma força misteriosa, né? Aquela força misteriosa é um Deus, a chuva é um Deus, aí tem o Deus do fogo, e é daí que começa o politeísmo, que são vários deuses, né? Desde o início que começa o politeísmo. Para a gente ter uma ideia, ali, existem neste período a adoração de pedras, de rochas e relevos do solo. Se chama litolatria. A adoração vegetal de plantas, flores, árvores e bosque se chama fitolatria. E a adoração de animais, a zoolatria. Até hoje a gente tem um pouco disso, né? Da gente colocar características humanas em animais. Por exemplo, na literatura, a gente vê que aquele livro da Alice no País das Maravilhas tem um coelho, né? Que fala, tem nos desenhos, né, gente? A gente vê aí que os animaizinhos todos falam. Então, por isso que é para criança. Por isso que é para criança, porque é como se a criança se relacionasse o psiquismo dela com o psiquismo ou o intelecto lá dos povos antigos. Aí a gente pode falar assim que a gente está um pouquinho acima, né? A gente já consegue sair do concreto. Para vocês terem uma ideia, os povos primitivos, se falasse assim, vamos imaginar 21 dedos, não tem como. Porque quantos dedos que a gente tem? Ele precisava de ver, cada dedo, ele precisava do concreto. Essa questão do abstrato já é um nível elevado de intelecto. E o pessoal primitivo, eles ainda não conseguem abstrair, ou seja, eles estão sempre no concreto e eles ainda não têm condições de conceituar, de julgar, né, de fazer diferença entre uma coisa e outra. Então eles têm o intelecto assim bem mirradinho, bem pequenininho. Então eles, para explicar a criação do mundo, para explicar o universo, eles se valiam de forças da natureza, né? Para explicar o mundo, eles se valiam do concreto. Uma das características desse tempo antigo é o oráculo. O oráculo seria um local em que as pessoas iam lá para pedir conselhos. E tem um oráculo que ele é mais famoso, vamos dizer assim, que é o oráculo de Delfos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O oráculo de Delfos, ele adora o deus Apolo. O deus Apolo era o deus das artes, da música, da profecia, da verdade, da poesia, da harmonia, da perfeição e da cura. Considerado um dos mais importantes deuses da Grécia Antiga. Ele era filho de Zeus. Olha, o Zeus, gente, era o deus dos deuses, era o master. Ele era filho de Zeus e de Leto, deusa do anoitecer, ou deusa da noite. Então a noite era uma deusa. Irmão de Artemis, deusa da caça, então era aquela deusa que protegia a caça. E ele tinha um filho, ele era pai de Asclépio,
Deus da medicina e da cura e pai de Aristeu, Deus da agricultura e da vegetação. Então, o filho de Apolo era o Deus da agricultura e da vegetação, por exemplo. Aí, eu vou mostrar para vocês o Apolo. É esse aí. Esse é o famoso de Apolo, que era o Deus desse oráculo. Esse é o oráculo de Delfos, onde as pessoas iam lá para se consultar, para pedir conselhos. Então, para falar dessa relação que a gente tem e sempre teve com o mundo dos espíritos, a gente pode consultar também a Bíblia. A Bíblia está cheia de relatos de visões, de aparições, de interferência de espíritos superiores, que às vezes falavam que eram anjos, né? Teve esse fato, tanto no Velho como no Novo Testamento, observa-se uma multidão desses fatos espíritas, inclusive a aparição de anjos, que são os espíritos superiores, e de outros espíritos, como a dos que se manifestaram para Maria de Madalena no sepulcro de Jesus, após a sua ressurreição. Então, também nesse momento difícil, né, da Maria Madalena, ela estava rodeada de espíritos superiores para ajudá-la, para guiá-la, né, nessa missão importante. A história de Moisés também, se a gente for estudar a história de Moisés, a gente vai ver que é rica de fenômenos mediúnicos. Quem quiser dar uma olhadinha, é extremamente rica desses fatos, abrangendo visões, aparições, voz direta, escrita direta, audiência, clarividência, etc. É um relato completo de Samuel 28, né? De aquela aparição do rei Saul, é isso? É um relato completo, são vários capítulos, várias partes lá, explicando a aparição do rei Saul. Parece que ia ter uma guerra, uma questão assim, e ele queria consultar, né, a espiritualidade, os espíritos, para saber se ele ia perder ou ganhar a guerra. Ele se disfarça, vai numa médium, né, e essa médium, ao ficar influenciada, ela descobre que ele era o rei, né, e aí fala para ele que ele ia perder a guerra, e foi o que aconteceu. Então, lá no oráculo de Delfos, eu passei meio rápido, mas vai falar da pitonisa. Então, nesse oráculo de Delfos, eles faziam consultas, para as pitonisas. As pitonisas eram as médiums desse local. Elas incorporavam e aí falavam lá para as pessoas que iam lá se consultar. E as consultas eram várias, todas as classes sociais iam lá no oráculo. Era o ponto religioso da Grécia Antiga. Todo mundo que precisava de ajuda ia lá. Então, nas civilizações antigas, vamos encontrar o mediunismo oracular. Fazem que todos procuram os oráculos para fazer consultas sobre os mais variados assuntos. Célebre ficou, por exemplo, o oráculo de Delfos, que eu mostrei lá na Grécia Antiga. Ainda existe o oráculo, né, que vocês viram lá, mas a cidade de Delfos não existe mais. Eles consagravam o oráculo ao Apolo e lá também realizavam esses jogos aí, míticos. Então, era considerado o mais importante local religioso do mundo grego antigo. Ele ficava em cima de uma montanha, ficava encrostado numa região montanhosa. Os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos poderia dizer-lhes seu destino.
Então perguntava, eu vou ganhar a guerra? Só que aí diz que a outra parte também ia lá e perguntava, né? E aí, nós vamos ganhar a guerra? Eu sei que se alguém fosse lá reclamar depois, ele dava um jeito de falar assim, não, mas eu te avisei. Ele manipulava as pessoas. Ele ficava bem dos dois lados. Ó. Então os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos poderia dizer-lhe seu destino. Os generais buscavam conselhos a respeito de estratégias de guerra, os colonizadores procuravam orientação antes de suas expedições, então eles iam sair em viagens, né, pedir orientação. E os cidadãos comuns consultavam-nos sobre investimentos e problemas de saúde. Ia saber se ia ficar sarar de tal problema de saúde, ia perguntar sobre os filhos, sobre os parentes. Mas havia essa inscrição lá, conhece-te a ti mesmo. O pessoal atribui a Sócrates, mas na verdade já tinha essa inscrição lá, né? Quando Sócrates veio, né? Pois é bem antes de Sócrates, né? Pois é. Então, lá no oráculo a gente tinha essas pitonisas que eram as adivinhas, mas que na verdade elas eram médiums, né? Elas eram médiums lá do local. Esse oráculo, vocês pensam quanto de tempo que ele tem, né? É lá no tempo dos deuses. E ele ainda existe lá na Grécia. 5.000 anos, 6.000 anos. Por aí, antes de Cristo. Tá lá ainda, né? Tá lá, ó. Essa foto foi tirada da internet, lá da Grécia. Então, até essa época, assim, era tudo muito cheio de mistério, né? Era tudo muito... era tudo muito sem pesquisa. E agora, quando vem a época dessa atitude científica, foi com Allan Kardec, que aí ele falou, não, eu vou estudar esses fatos mediúnicos, eu quero saber tintim por tintim como que acontece isso. E ele foi uma das pessoas, se não a pessoa, né, José? Ele foi a pessoa responsável por essa atitude científica envolvendo a mediunidade, né? Mostrando a realidade de uma maneira mais profunda, né? Mais universalista, mais universal. Né? Ele era o enviado de Jesus para concluir tudo isso que está na palestra, o histórico aí, porque achavam estranho, porque como é que ter tanta confiança numa situação que não via? Exatamente. Né? Como é que é ter Então tanta confiança? vamos estudar e vamos investigar o que são esses fenômenos. Portanto, de lá para cá, do Allan Kardec para cá, definiu-se toda a questão da vida espiritual e a comunicabilidade. Aí resume-se imortalidade e comunicabilidade comprovadíssimas. A atitude científica, então, envolvendo a mediunidade, esses estudos, essa vontade de compreender esses fenômenos, então, veio com o Allan Kardec. Ele era chamado, o nome dele, na verdade, é Rivail. Então, foi somente com o professor Rivail que podemos dizer que a atitude científica foi adotada com relação aos fenômenos mediúnicos. Antes do professor Rivail, ninguém tinha estudado a fundo. Era tudo assim, muito cheio de mistério, era força sobrenatural, era algo que os livros não tem como descobrir o que é. E aí o professor Rivail falou assim, não, nós vamos investigar a fundo cientificamente. Então, antes que o homem assumisse o que se pode chamar uma atitude científica diante da natureza, o mundo espiritual só poderia ser encarado com
como algo misterioso e, portanto, sobrenatural. Então, esses fenômenos de mediunidade era algo sobrenatural, não era natural, né? Era algo assim que a pessoa não tinha como entender. E a partir do professor Rivail, ele buscou entender e compreender isso. Eu gostaria, só para completar, que eu discordo uma parte, porque o professor político da Universidade Rivail começou a estudar a classe de fenômeno numa questão de métodos, de observação. Mas se você pegar alguns filósofos do Oriente, eles já estudavam a questão da reencarnação há milhares de anos. A reencarnação ela é estudada, mas agora com atitude científica foi a partir do professor Rivail. Então o professor Rivail surgiu muito tempo depois da Idade Média, que é aquela época das bruxas, né? Que eram queimadas e os feiticeiros eram jogados na fogueira, e da Renascença, bem depois daquilo, depois do mundo moderno, no limiar do mundo contemporâneo. Então, na época do professor Rivail, os tempos são outros e as portas do antigo mistério se abriram ao impacto do raciocínio e da linguagem dos homens. Então ali eles vão começar a raciocinar em cima desses fenômenos mediúnicos, né? Então essa aqui é uma fala dele, ó. Um dos primeiros resultados que colhi de minhas observações foi que os espíritos, não sendo mais do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se reduziam ao grau de adiantamento que haviam atingido, e que suas opiniões só tinham o valor das opiniões pessoais. Reconhecida esta verdade desde o início, ela me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu, ao mesmo tempo, de formular teorias prematuras, com base no que fosse dito por um ou por alguns deles. Então eu acho isso aqui muito interessante, porque assim, quando a gente fala assim, isso aqui é uma comunicação espiritual. Às vezes, essa comunicação espiritual é de um espírito que não tem uma moral muito elevada. E a gente tem a tendência de acreditar que se a pessoa morreu, passou para o outro lado, ela subiu em grau de adiantamento evolutivo, o que não acontece. Então, ele queria formular algumas teorias em cima do que um espírito dissesse. Mas a partir das observações dele, ele viu assim, que isso é um ponto de vista de um ser como nós. Eu tenho um ponto de vista a respeito do mundo. Você tem um ponto de vista sobre o mundo. Se um de nós dois falece, se uma de nós duas falece, e aí vem e incorpora em algum médium, você não vai ser a dona da sabedoria. Então eu não posso me basear na comunicação de espíritos. Por quê? Porque às vezes esses espíritos, eles não têm um grau de adiantamento muito grande. Aqui entre nós, digamos que quem esteja nos acompanhando, os espíritos que estejam nos acompanhando, eles sejam de um grau mais ou menos de adiantamento
parecido com o nosso, né? Nós temos em algumas casas alguns espíritos superiores, mas na maioria, quando a gente tem assim uma casa espírita, a gente procura melhorar a nossa vibração. Para quê? Para que a gente atraia consciências desencarnadas melhores. Quando a gente vibra numa faixa de medo, de insegurança, de raiva, e aí a gente frequenta uma casa espírita, a gente vai chamar mais ou menos espíritos que estejam nessa faixa vibratória. Por isso que é importante a gente fazer o nosso trabalho individual, né? Eu vou começar a melhorar a minha postura interior, ter uma visão mais otimista da vida, buscar estudar mais, né? Para ir ampliando a consciência. Porque, gente, pode ser um de nós que vai falecer amanhã. E o que a gente tem para levar? O que a gente está aprendendo aqui, né? De estudos, de leituras, e a moral, né? O que a gente está conseguindo com o nosso próximo, quanto que a gente está conseguindo andar com relação a tolerar, né? A compreender, a nos melhorar, né? Em termos interiores. Então eu acho essa uma reflexão importante para a gente, porque a gente tem uma ilusão com a morte, né? A gente acha que a pessoa morreu, virou santo, a pessoa morreu, foi para o grande mistério e agora já tem muita sabedoria. Não é isso que aconteceu. Ela só mudou de plano. Ela às vezes fica entre nós, né? Muitas vezes ela não consegue sair do plano material. E aí, isso pode acontecer com a gente também, a gente sair da matéria tendo evoluído muito pouco ainda e necessitados muito de ajuda às vezes, né? Quantos relatos que a gente não ouve aí de pessoas que faleceram e precisaram ir para os hospitais espirituais, né, Gilmar? Vários relatos, né? Vários livros que falam disso. A psicografia do Chico mesmo é rica, né? A gente quer um pouquinho mais, né, gente? A gente quer pelo menos desencarnar e não dar trabalho para os outros, né? Já ser capaz, já ser competente para, nossa, olha, tô desencarnada, né? Tanta gente que a gente, quando a gente vai em, eu não sei se aqui tem desobsessão, trabalho de desobsessão, aí a gente vê que tem alguns espíritos que nem sabem que morreram, né? Que nós possamos então ter um pouquinho mais de, eu acho que empenho com a gente, né? Então, como o professor Rivaio, ele ficou estudando muito sobre os fenômenos mediúnicos, ele conseguiu algumas revelações dos espíritos para ele, especificamente. Então, na sessão de 30 de abril de 1856, em casa do senhor Rostam, através da mediunidade da senhorita Japete, o professor Rivaio tem, como ele mesmo anotou, a primeira revelação da sua missão. Conversava-se numa reunião muito íntima sobre as transformações sociais em perspectiva, quando a médium, tocando na cesta, escreveu espontaneamente uma bela mensagem em que anunciava uma fase de destruição seguida de outra para reconstrução. Vejamos esse trecho. Então, houve uma comunicação mediúnica nessa noite, que aí falava assim: deixará de haver religião. Uma, entretanto, se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Se
seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, tua missão se refere a esse ponto. E segundo esse escritor aí, segundo Moreira, a obra espírita de Allan Kardec, no seu aspecto religioso, aparece como um ditado do Espírito da Verdade. Ele recebia o Espírito, aí perguntava assim: quem é você? Ele falava: o Espírito da Verdade. Então, que é justamente o Consolador prometido pelo Cristo. O Espírito de Verdade não se dizia o detentor exclusivo da verdade, nem o revelador espiritual, mas o orientador dos trabalhos de toda a falange do Consolador. Então, por aqui a gente vê a moral do Espírito. Ele era humilde, porque ele falava que ele não era o detentor da verdade total. Ele era só o orientador dos trabalhos do Consolador. Porque o Consolador, ele é uma promessa do Cristo, né, gente? O Cristo falou: eu vou mandar um consolo para vocês, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E o Consolador chegou, né? O Consolador está aí entre nós, que é a instrução que os Espíritos deixaram para nós através do professor Rivail. Acredito que nós podemos nos sentir privilegiados, né? Porque nós temos esses conhecimentos espíritos, né? E a gente tem condições de ir além um pouquinho, estudar um pouquinho mais e realmente sentir, entender, né? A gente pode ir apurando mais a mediunidade, né? À medida que a gente vai aprendendo, vai estudando, a gente vai pensando sobre o mundo dos espíritos, sobre o mundo do além, a gente vai dando oportunidade para nossa mente de abrir mais. E aí, às vezes, ver coisas além, né? Ver coisas a mais, ouvir coisas a mais. Se tornar receptivo para o que é para nós, né? Porque é para nós o conhecimento, é para nós. É para nós, assim, nós vislumbrarmos o mundo espiritual. É só a gente se abrir para essa perspectiva e para essa realidade que a gente vai ampliando a consciência, porque a gente quer, é isso mesmo, né? A gente quer ver além do que é visto. E já fala-se, né? Quem tiver olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Então a gente vai afinando, né, os nossos sentidos, né? Eu gosto de ver. Aí o senhor tem essa constatação, né, de que realmente existe um mundo espiritual. E aí o senhor pega e alinha os estudos e a moral e esse aperfeiçoamento interior, que é realmente um trabalho pessoal, né, gente? Cada um está trabalhando para a própria evolução. A gente tem a ajuda dos espíritos superiores, mas ele quer que a gente ande com as nossas próprias pernas. Os espíritos superiores querem, não, vamos lá, vamos fazer as coisas, mas é por sua conta, né? Vamos. A gente te ajuda, mas a gente também quer a ajuda de vocês, porque somos todos iguais. Somos seres humanos, de lado no espiritual são seres humanos, daqui seres humanos encarnados, e a gente trabalhando juntamente para fazer um mundo, um planeta melhor, né? A gente está aqui nessa peleja de terra que é mundo de expiação e prova. E a gente quer que isso melhore. Então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, para que realmente a Terra seja considerada um planeta de categoria um pouquinho melhor, um pouquinho acima, né? Se a gente trabalhar e se a gente se empenhar, cada um de nós individualmente, a gente pode subir na escala, que é o próximo mundo, né? Nós não somos mais um mundo primitivo. A gente não é aquele povo ignorante mais. A gente é considerado, apesar
dizer assim, dos destoos que tem, né? A gente é um povinho considerado um povo civilizado, né? Tem uns menos, uns mais, né, Luciano? Mas assim, é uma trança boa que tem aqui e é considerado um mundo de expiação e prova, não é mais um mundo primitivo. E para onde que a gente quer subir? Para um mundo de regeneração, onde o sofrimento vai ser uma coisa assim, bem menor, praticamente zero. A gente vai aprendendo de um modo mais agradável. Por quê? Porque a gente trabalhou. Mas quem vai fazer isso somos nós. Nós que criamos o mundo. Deus já criou o mundo, né, gente? O mundo está aí, agora o mundo é nosso. Quem que vai cuidar do mundo? Nós. Cada um trabalhando por si. Claro, a gente se ajudando mutuamente, mas cada um sabendo que quem vai fazer o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento, é cada um buscando ajuda. Quando a gente busca a ajuda do alto, da espiritualidade de Deus, é um trabalho próprio, porque foi iniciativa própria, né? Eu pedi, fiz uma oração, me mentalizei e me conectei com uma vibração melhor. Eu fui ajudada? Fui, mas foi eu que tive a iniciativa. Então é sempre parte de mim esse primeiro passo de buscar ajuda, porque se a gente tiver olhos de ver, a gente vai ver que já está tudo dado, né? Adriana, frisar com o pessoal a importância de Jesus para que esse histórico da humanidade dessa subida, dessa melhorada. Tanto a importância dele como um espírito superior, para muitas pessoas tido como o próprio Deus, né? E a importância que ele tem com as lições que ele deu para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente entender que essa comunicação nossa com o mundo espiritual, pela intuição, pela mediunidade, se dá pela autorização dele, que é o governador do nosso planeta, entendeu? E frisar essa importância, pessoal. Isso, foi bom você falar que assim, depois que a gente pega o patamar assim, de inteligência, a gente sobe, que é a intuição, que aí você vai tendo a intuição de saber, parece que as coisas ficam claras para você, e aí você sabe o que você faz, né? Aí é um nível acima também, que é trabalhar em cima da intuição. E claro, Jesus é o nosso modelo, né? É o nosso modelo de perfeição. Jesus falava coisas belíssimas de moral, de outros planos, né? É só a partir e através da moral que a gente realmente vai ter um desenvolvimento. Quando que a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos? Quando a gente começar a amar a nós mesmos de um modo vigoroso e constante, sabendo o que a gente precisa, prestando atenção nas nossas necessidades, nas nossas deficiências e carregando a gente igual uma criancinha. Olha, essas falhas suas você tem, mas vamos melhorar, né? E quando a gente vai tendo esse amor fraterno, né, com as nossas dificuldades, a gente vai aprendendo a espalhar o amor com as outras pessoas e amando o próximo como a nós mesmos. Mas vocês veem que é sempre um partir de si mesmo para fora? É sempre um partir de mim. Olha, a iniciativa de crescimento é minha, a iniciativa de amor é minha também. Então a gente vai sempre partir de si e de dentro para fora. E aí que o que a codificação do Kardec fez, que é o Consolador. Então agora a gente está na era do advento do Consolador. A publicação de O Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, a 18 de abril de 1857, marca o primeiro impacto da doutrina espírita no século. Então, o Livro dos Espíritos, ele entrou em contato com vários espíritos e aí ele criou o Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro impacto da doutrina no século. Aí depois vem o Livro dos Médicos,
em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. E a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Com esse livro, concluía a codificação. Vocês podem ver ó, que o livro é bem pertinho um do outro. Não dá nem 10 anos de um para o outro, do primeiro para o último. E aí, no outro ano, ele morre. Então, ele estava com essa missão de trazer o Consolador para o planeta Terra. Vocês veem que missão, hein? Trazer o Consolador. O Consolador prometido por Cristo. Então, o Consolador é o coroamento das relações entre o mundo espiritual e a Terra. Que foi o que a gente começou falando, que sempre teve essa relação do mundo espiritual e do mundo dos encarnados. Então, é como se tivesse um coroamento dessas relações do mundo espiritual com a Terra através do Consolador, que é a doutrina espírita. E aí, para finalizar, vamos falar então da mediunidade. No Espiritismo sabemos que as manifestações mediúnicas são ocorrências normais. Então a gente pode já encarar a mediunidade como algo normal, é uma coisa natural do ser humano, que vem desde que o mundo é mundo e desde que as pessoas são gente. Né? Tem uns que tem pouco, tem gente que percebe assim um arrepio, né? Tem gente que já vê, igual o senhorzinho aqui, tem gente que ouve, né? Tem várias modalidades de Nas igrejas evangélicas é o dom do Espírito, né? O dom do Espírito Santo, né? mediunidade. Que é a mesma coisa, também, mediunidade. É outra palavra para falar. Então, são ocorrências normais que se verificam desde todos os tempos e mais que essas ocorrências são de vários graus, desde a simples percepção extrasensorial até as aparições, as materializações ou fenômenos de ectoplasmia e aos fenômenos de agênesis. Eu olhei para a gente, que é a agênesis, gente, diz que é um espírito momentaneamente materializado, então ele fica todo de ectoplasma. Esse médium também tem que ser muito forte, né? Para produzir tanto ectoplasma a ponto de materializar um ser humano que está desencarnado. É utilizado, então, esse termo para falar de um espírito momentaneamente materializado, agênesis. Então, as nossas... Quando Jesus apareceu para Maria Madalena, e quando apareceu também para Tomé, que ele manda pôr a mão nele e ele está materializado, naquele momento ele seria um espírito agente, né? Porque o corpo de Jesus desapareceu. Se tivesse ficado lá, o pessoal teria imaginado que era o corpo dele que teria levantado para sair andando. Isso não aconteceu, né? O corpo de Jesus foi dissolvido ali na hora que ele subiu para a espiritualidade, e ele volta depois pela mediunidade dos apóstolos que estavam ali, pela energia que estava ali e pela dele próprio que ele utilizava. A hora que ele quisesse energia do planeta, para o que ele quiser ele usa, ele se apresentou da forma que você está falando, a gênero. O ser humano, com pulsação, calor, tudo do ser humano, mas era um espírito. Então, as nossas relações com os espíritos são constantes e naturais. Tanto se passam no plano puramente mental, quanto no psíquico em geral e no plano sensorial. Às vezes a gente fica só com uma impressão, né, de que tem alguém do lado, então é o plano das sensações. Às vezes a gente fica na cabeça com pensamentos diferentes. Aquelas pessoas mais sensíveis têm condição de perceber, não, esse pensamento não é meu. Né? Se a gente for apurando a nossa percepção, a gente pode chegar também nesse ponto de falar, não, isso não é
não é usual esse pensamento, né? É de uma entidade desencarnada. Então, desde a selva até a civilização, os fenômenos mediúnicos se verificam como um processo normal de comunicação entre homens e espíritos. Será, gente, que a gente já está assim, achando que é normal? Que é uma coisa considerada normal? Porque a gente ainda tem muito também esse preconceito, né? A gente ainda também não vê a mediunidade como algo natural. O que se chama de mediunidade não é mais que a possibilidade maior ou menor desse relacionamento existente em todos os indivíduos humanos. Então é aquilo que a gente comentou, que tem gente que tem menos mediunidade e tem gente que tem mais mediunidade, mas que essa ponte chamada mediunidade existe em todos nós e em todos os tempos da nossa civilização, já é um fato. Então já está tudo documentado, está tudo registrado. Se a gente for buscar aí, nos anais, nos registros das civilizações, a gente vai ver que sempre existiu esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite de hoje, tá? Para a gente estar lembrando dessa nossa vizinhança, né, gente? Que estão aí, os nossos espíritos, irmãos desencarnados. Eles estão participando do mundo assim como nós. Então, para a gente refletir a respeito disso. E muito obrigada pela acolhida de vocês. Todos.